Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um 60 Minutos nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes, apresentador aqui do 60 Minutos, e vou acompanhar vocês durante todo o evento. E queria agradecer muito a participação de todos vocês aqui conosco. Então, pegue aí o seu café, sua água, se acomode na cadeira de onde você está assistindo e aproveite bastante o evento. Eu estou dando uma olhada aqui nos participantes. Muito obrigado por estarem aqui. Alguns já estão conosco já há bastante tempo, já vem participando de outros eventos dos 60 Minutos. Muito obrigado por estarem aqui novamente. E para quem está participando do evento pela primeira vez, o que é o 60 Minutos? O 60 Minutos é uma iniciativa do Nas Nuvens. Aqui é um espaço nosso de colaboração, onde você é muito mais que convidado, você faz parte disso tudo. Que momento onde compartilhamos experiências e principalmente aprofundamos as conexões entre as instituições. Aqui é um espaço de escuta, né, de debate, de troca de ideias e que fortalece muito a parceria das instituições com o sistema RNP e que auxilia a sua instituição na sua jornada para a nuvem. E por falar em escuta, a gente quer saber um pouco mais quais serviços vocês querem ver aqui no nosso catálogo. Então a gente deixou um e-mail aqui disponível para vocês, o nosso contato, o que eu quero, @nasnuvens.rnp.br. Então, muito obrigado. Se você puder falar com a gente quer muito escutar o que vocês têm a compartilhar com a gente. Então, agradeço muito a presença aqui da Antônia, do Marcelino, do Matheus, do Luiz, da Graciela, da Ana Isabel, do Roosevelt, do Alencastro, do Diogo, Luciano, Marijalma. Muitíssimo obrigado por vocês estarem conosco aqui. Fiquem à vontade, mandem um e-mail para a gente quer saber muito o que vocês querem ver, o que a sua instituição precisa. E a gente vai correr atrás para atender. Combinados? E para quem já participa, vocês sabem, né? Cada sessão tem o seu tema, a sua dinâmica. E a gente está marcando mais uma presença em mais um ano aqui no Fórum RNP. E tivemos 4 eventos esse ano dos 60 Minutos no Fórum. Na segunda-feira, quem pôde participar, no dia 22, falamos sobre o Moodle nas nuvens. Aqui um ambiente de redundância de alta disponibilidade para garantir a tranquilidade aos gestores, alunos e professores. Na terça-feira, falamos sobre suítes educacionais. Então, transformando o ensino remoto e híbrido com ferramentas de colaboração que fortalece muito o engajamento dos alunos. Então, a gente falou sobre o Google Workspace, sobre o Office 365, sobre as suítes educacionais da RNP. Está muito bacana. Logo, logo a gente vai disponibilizar para vocês no nosso canal do EduPlay e vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o diploma digital, aqui é o momento. Hoje a gente vai falar sobre isso. Né? O diploma digital é uma solução que garante às instituições eficiência e segurança na emissão de diplomas acadêmicos. E amanhã, uma super palestra falando sobre backup. E a pergunta que fica, você já fez o seu backup hoje? Amanhã a gente vai apresentar as principais técnicas de backup e os desafios para a implementação dentro das instituições. Então, não perca, acompanhe a gente. Assim como o dia de hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas, anota aí na sua agenda e acompanhe aqui com a gente. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Nas Nuvens e tudo que compõe esse ambiente, entra lá, www.nasnuvens.rnp.br. E se você quiser saber como levar a sua instituição para o Nas Nuvens, faça o download da cartilha 60minutos.nasnuvens.rnp.br/cartilha. E logo mais a Ana vai contar um pouco mais como fazer para você levar a sua instituição para a nuvem junto conosco no Nas Nuvens. E hoje vamos falar sobre diploma digital. Vamos conhecer a solução que garante eficiência e segurança às instituições de ensino na emissão de diplomas acadêmicos. O diploma ele permite a emissão, a validação e a preservação de diplomas digitais em conformidade com as normas do MEC e registrados em blockchain. E para falar com a gente sobre esse ambiente, sobre o diploma digital, eu queria convidar aqui o Roosevelt, bem-vindo, gerente de soluções da RNP. Ele vai falar um pouco sobre esse contexto, sobre o que é o diploma digital, o contexto que está inserido, a motivação dessa solução, quais são os benefícios para as instituições e também a parceria com o MEC e a RNP. E também falando um pouco sobre as questões técnicas, abordando os itens técnicos sobre diploma digital, gestão, a documentação, os documentos relacionados, o processamento de assinaturas e registros, a autenticação e preservação do diploma, o Marcelino Cunha,
gerente de serviço da RNP. Boa tarde, Roosevelt. Boa tarde, Marcelino. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Por favor, dê umas boas-vindas aqui a vocês. Boa Fiquem à tarde, vontade. Igor. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e junto com o Marcelino, poder falar um pouco aqui do serviço de diploma digital. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma apresentação dos 60 Minutos nas Nuvens, com o tema hoje de diploma digital. Como o Igor já colocou, eu sou Marcelino, eu sou gerente de serviço responsável aí por este serviço. Muitíssimo obrigado, Marcelino Roosevelt. Então, sem mais delongas, a gente começa hoje com o Roosevelt. Roosevelt, deixa eu passar para você aqui o poder da apresentação. Pode passar para o Marcelino, por favor, que ele vai guiar. Para o Marcelino, tá bom. Deixa eu compartilhar com o Marcelino aqui. Bom, então, poder passado. Estamos vendo a sua tela. É com vocês. Perfeito, gente. Então, como colocado pelo Igor, a ideia aqui é fazermos um overview, né, dessa iniciativa da ENP junto ao Ministério da Educação, de um serviço tão importante para a educação brasileira, para a modernização do país, para a transformação digital que precisamos, né? Então, eu vou falar um pouco desta contextualização do serviço, como que ele foi contratualizado e sobretudo, as suas motivações junto com o Ministério da Educação. E o Marcelino ele vai fazer uma abordagem mais técnica, contextualizando para a gente as questões mais técnicas do serviço. Então, vejam, o Diploma Digital de Curso Superior de Graduação, ele é um documento com existência, emissão e armazenamentos integralmente digitais, né? Então, percebam aqui a importância desse serviço no âmbito da transformação digital das nossas universidades, né? E do poder de eficiência operacional, de eficiência de ganho de economia, né, que esse serviço vai gerar para o país. Bem, ao investir em mais essa inovação tecnológica, o MEC, ele obviamente está promovendo a modernização de documentações acadêmicas e essa modernização ele está vindo aliada a exigências de legislação educacional. Então, há um alinhamento muito grande e houve uma preocupação muito forte com relação à contextualização do arcabouço legal para promover o serviço. E ele traz em seu bojo ainda um benefício muito importante de se evitar fraudes, obviamente ao reforçar a segurança para o registro e emissão dos diplomas digitais, que hoje, como todos sabem, é em papel. E essa inovação ela permitirá, além desse ganho de eficiência, esse ganho de eficiência sob o ponto de vista operacional, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista de eficiência de processos, né, ele vai permitir, obviamente, a desburocratização para a geração e emissão de diploma, com a sua consequente economia de tempo e de cursos para o serviço. Então, de uma forma geral, as grandes motivações são essas. Você pode ir para o próximo slide, por favor? Bem, obviamente, antes de se pensar na implementação da solução, foi necessário aí uma revisão de todo o arcabouço legal para a emissão dos diplomas digital, né? Então, a partir de 2018, o MEC ele iniciou esse movimento de análise e de modernização de documentações acadêmicas por meio de portarias, de emissão de notas técnicas e, obviamente, fazendo toda uma revisão das leis e instruções normativas que apontam, né, para a emissão do diploma digital. E também com olhar sob o ponto de vista de segurança das leis com relação à segurança da informação, né? Em apoio a essas iniciativas, foi onde surgiu a parceria do MEC com a ANP e onde foi prospectado e lançado, né, o serviço de diploma digital
para atender esses novos requisitos legais, dando assim a segurança jurídica necessária para o lançamento do serviço. Então, percebam que houve aqui um esforço muito grande, né, de revisão de todo um arcabouço legal para se lançar o serviço com uma segurança jurídica adequada, né? Então, o serviço de diploma digital ele se propõe a emitir, a assinar e preservar diploma de graduação referenciando a documentação acadêmica do aluno e também a sua preservação. E o serviço ele pode ser consumido, ele é consumido pela instituição através do seu próprio RP que fica integrado ao serviço. Então, uma grande vantagem desse serviço é que a instituição ela continua com o sistema de gestão acadêmico dela, ela faz pequenas adequações no sistema de gestão acadêmico para integrar esse sistema de gestão, esse RP, ao serviço que a ANP, em parceria com o MEC, né, proveu. E com o lançamento do serviço de emissão do diploma digital e do portal de validador nacional pelo MEC, iniciou-se aí o processo de transição para todas as universidades e instituições de educação profissional e tecnológicas federais do país que devem adequar e integrar sistemas de gestão acadêmicos à solução, né? E aí o MEC tem um prazo estabelecido por meio de portaria que vai até o final de 2021, né? E temos aí um conjunto já de universidades federais que vem fazendo essa transição sob patrocínio do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação ele fomentou esse serviço para as universidades federais poderem fazer essa virada e essa transformação digital saindo do papel para o diploma digital. Próximo slide, Marcelino, por favor. Bem, os benefícios, né, do serviço para as instituições de ensino superior e, obviamente, para o país. É uma solução que garante às instituições de ensino superior eficiência e segurança na emissão dos diplomas acadêmicos de graduação. E, mais uma vez, aqui, eu quero pontuar que quando a gente diz eficiência, é eficiência de uma forma ampla, onde nós temos eficiência sob o ponto de vista econômico, eficiência sob o ponto de vista operacional, eficiência sob o ponto de vista de otimização de processos, o que gera, de fato, um benefício muito grande para as instituições e para o país como um todo. A transformação digital, o serviço ele tem como benefício, obviamente, a promoção da transformação digital por meio da modernização dos serviços onde gera, onde registra, onde autentica e guarda a versão digital dos certificados. Obviamente, dispensando aí os documentos em papel e o que proporciona maior eficiência e economia real. E algo que é muito interessante e que é um ponto de dor muito forte do país, nós temos acompanhado aí várias notícias, né, na imprensa com relação a fraudes, a falsificações e irregularidades em questões de diplomas emitidos. E essa solução ela evita essas falsificações e irregularidades porque ela traz mais segurança para todo o processo. E a possibilidade de emitir e depositar diplomas de graduação para autenticação e guarda de longo prazo, porque esses documentos eles ficam depositados nos serviços automaticamente por meio da solução que nós promovemos, promovendo assim a preservação digital de longo prazo. E o Marcelino ele vai falar um pouco mais sobre essa questão quando entrar um pouco na questão técnica. O serviço ele não muda o processo de gestão acadêmica da universidade, onde ela tem o seu RP acadêmico. O que acontece, na verdade, é a integração desse sistema de gestão acadêmico com o serviço, e aí é feita uma customizaçãozinha para poder fazer esse ajuste e essa integração do sistema de gestão acadêmico com o serviço. Isso é um grande benefício, porque a universidade ela mantém todo o seu processo, né, de geração de informações, de arquitetura da informação para a geração do diploma digital. E a disponibilização de software para geração e assinatura dos diplomas digitais que estão embutidos
encapsulados na solução da RNP, né? Então, percebam que, sob o ponto de vista de benefícios, né, para as universidades, é uma solução inovadora que vai trazer aí um ganho de escalabilidade, de eficiência, no sentido bem amplo, para as universidades de todo o nosso país. Bem, eu vou deixar agora o Marcelino entrar um pouco e explicar para a gente a contextualização no âmbito mais técnico. Vamos lá, Marcelino. Obrigado, Roosevelt. Boa tarde a todos novamente. Bom, então, o que é o serviço, né? O serviço ele compõe aí a gestão do diploma digital e todos os documentos, né, que estão relacionados ao diploma, e a gente está falando aí de toda a jornada acadêmica do aluno. O processamento dessa documentação, ou seja, o serviço ele pega todas essas informações que vêm lá do sistema acadêmico, né, processa isso dentro do normativo estabelecido pelo MEC, né, transforma esse material em arquivos XML de acordo com o arquivo XSD passado pelo próprio MEC e realiza as assinaturas necessárias, né? Tanto a documentação acadêmica quanto o diploma digital, ele precisa receber assinaturas e precisa receber carimbos de tempo. As assinaturas, né, nesse contexto, são todas assinaturas ICP Brasil, né, do tipo A3, e os carimbos de tempo para todas as assinaturas. E isso é para garantir, obviamente, a autenticidade deste documento. E após isso é feito o registro, né, que também leva assinaturas e carimbos de tempo, a autenticação no sentido de garantir que tudo isso está ok e a preservação propriamente dita, né? Como o Roso já comentou, o diploma digital ele não mudou a legislação a respeito do diploma de graduação, né? Ele só passou o papel para o digital. Então, continua sendo mandatório e obrigatório que todas as instituições emissoras preservem o seu diploma digital. Então, as instituições vão continuar fazendo isso, porém, o serviço da RNP também vai fazer isso, né? Nós vamos fazer um backup, e isso vai ser levado para a nuvem da RNP, onde vai ter a preservação ao longo de toda a vida deste documento. E como é que isso funciona? Né? Nós temos um componente que nós chamamos de conector, né? Então é um conector para o diploma digital de graduação, né? E que porventura no futuro aparecer o diploma de ensino médio, vai ser um outro conector, por exemplo, para pós-graduação seria um outro conector, para o ensino técnico um outro conector e assim por diante, né? Então, por isso, dessa forma, a gente chamou de conector, que é uma forma de separar e trabalhar dentro de uma mesma tecnologia, de uma mesma infraestrutura, os diversos tipos, né, deste documento. Bom, então o nosso conector ele é um Docker, ou seja, ele é uma máquina preparada, já pronta, totalmente configurada, que é instalado do lado da instituição, né? Então lá a instituição que é emissora do diploma digital, ela pega essa Docker e implanta dentro do seu sistema computacional. E se integra ao RP através de uma API, né? Então, essa integração ela é completamente agnóstica, ou seja, o nosso sistema consegue falar com qualquer sistema acadêmico, seja ele proprietário ou não, né? Nós já temos as integrações com sistemas acadêmicos de instituições que desenvolveram suas próprias instituições. Temos as integrações com os grandes sistemas utilizados pelas nossas federais, né, institutos federais, que é o SIGA e o SUAP. E também temos aí a possibilidade de integrar isso com qualquer outra solução de mercado, né? Então, qualquer empresa que seja dona de um RP acadêmico que queira, por acaso, utilizar a solução da RNP, né, é só entrar em contato com a gente, que a gente viabiliza ver como é que essa integração pode ser feita, para que isso possa ser disponibilizado às instituições que utilizam esse RP.
Muito bem. Isso é do lado da instituição. Do outro lado da nuvem, né, nós temos a parte de preservação desse material, né? Então, eu faço toda a parte de geração e registro, né, emissão e registro do diploma do lado da instituição, e uma vez feito isso, eu levo essa documentação para a nuvem para que a gente possa fazer a preservação desse material, né? Então, aqui a gente vai guardar esse material pelo tempo necessário, pelo tempo de vida deste documento, conforme manda a legislação. Isso aqui é um pouco mais a fundo a respeito dessa arquitetura, né? Então, você tem aqui o RP acadêmico, né, que é o Sistema de Gestão de Documentos da instituição, e os dados que são gerados, né? A nossa API tá rodando aqui, né? Então, através desse gateway de persistência, a gente verifica todas as informações, todos os dados, né? Então, eu tenho aqui esse gerador de DDR. DDR é um acrônimo para Documento Digital Relevante, né? Então, neste caso aqui, a gente está falando do diploma de graduação, né? Poderia ser, como eu já disse, de pós-graduação em algum momento futuro e assim por diante. Então, aqui eu gero todo esse material de acordo com a legislação, faço a certificação, então eu registro isso, desculpa, eu assino esse documento e depois eu faço o registro disso, né? Então, de novo, né, quando a gente está fazendo a parte de registro, a gente não está mudando aqui o processo de registro da unidade, da instituição. Então, se a instituição ainda faz o registro de diploma em papel, né, em livro de registro, ela pode continuar fazendo. Não, isso não muda absolutamente nada. Tá? É só o formato que passou a ser digital. Tá? Então, a gente não alterou em absolutamente nada os processos internos das instituições. Bom, e aqui o fluxo, né? Então, aqui está um detalhamento mais a fundo do que é, né? Então, o diploma ele contém tanto dados privados quanto dados públicos, né? Os dados privados é toda a parte da documentação acadêmica do aluno, o dado público é a representação visual do diploma, né? A RNP ela não entrega, o serviço não entrega a representação visual do diploma, né? E por que a gente não faz isso? Porque nós implantamos isso em várias instituições, né? Hoje nós temos 106 instituições em fase de implantação. Então, seria extremamente trabalhoso para que nós fizéssemos uma representação visual para cada instituição. E cada instituição tem a sua particularidade no que se refere à representação visual do diploma. Por essa razão, aqui a gente não trabalhou. Então, essa parte desse PDF, ele é a cargo da instituição. Os demais componentes, todo é gerado pela própria aplicação, né, pelo próprio serviço. Então, isso é encapsulado aqui dentro dos arquivos XML. São 2 arquivos XML, um contendo o diploma e o outro contendo a documentação acadêmica. Feito isso aqui, como eu já disse, tudo isso vai ser enviado para a nuvem. É entregue, obviamente, para a instituição, que vai fazer esse armazenamento da forma que ela achar melhor, e a RNP joga isso para a nuvem. O coletor de assinaturas, né? Isso aqui é só um módulo para mostrar para vocês como que é feito isso, né? Como eu disse, nós temos o diploma é composto pelo menos por 4 assinaturas, sendo elas 3 pessoas jurídicas e uma física, né? 2 assinaturas compõem a emissão do diploma e outras 2 assinaturas compõem o registro, né? Todas elas seguidas aí pelos devidos carimbos de tempo. Então, esse aqui é o nosso assinador. Então, você teria aqui N diplomas, que eles podem ser assinados ou um a um ou em lote, né? Então, você pode ir lá, no caso do reitor ou a pessoa autorizada por ele, pode assinar 100, 200, 1.000, 2.000 diplomas ao mesmo tempo, né, com um único clique. O mesmo acontecendo para os registros, se for o caso. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo da tela do nosso assinador. Hoje, ele é uma aplicação desktop, porém, a gente homologou a versão web dele, de forma que a gente não precise ficar instalando isso nas máquinas, né?
Então, o assinador web vai possibilitar você fazer a mesma coisa, porém sem precisar instalar absolutamente nada nas máquinas dos colaboradores. E como eu já falei, né, a instituição precisa ter os certificados da ICP Brasil. O nosso serviço ele não oferece os tokens de assinatura, né? Somente o assinador, somente o software para poder gerar as assinaturas. E aí a gente começa a falar do módulo de preservação, né? Então esse componente é o componente que fica na nuvem, né? Então a partir do momento que eu levo o documento para a nuvem, ele tem um cara que recebe essa documentação, que é o nosso agente de registro. Esse agente de registro é ele que verifica para saber se aquela instituição é uma instituição válida, se o documento que ele fez está correto. Isso já é feito na emissão, tá, gente? Mas aquele é feito novamente. Tá? Então, eu verifico novamente isso e verifico as credenciais de quem fez, para saber se está correto. Estando correto, a gente faz um depósito em blockchain. Tá? Então, novamente, aqui a gente está garantindo a integridade e a idoneidade desse documento, ou seja, a gente está garantindo que esse documento ele é um documento único. Tá? Então, existe o registro em blockchain. O módulo de autenticação, né? Então, para eu fazer essas coisas de novo, eu verifico para saber se aquelas pessoas que registraram e emitiram aquele diploma são válidas, né? E entro para o módulo de preservação. Então, aqui a gente armazena este documento, né? Esse documento, à medida que os anos... Marcelino, acho que Está no mudo aí, Marcelino. fechou. Apertou mudo sozinho aqui. 10 segundinhos para trás. Tá, até o módulo de registro? Isso. Bom, tá, então, feito a partir do momento que eu fiz o registro em blockchain, eu verifiquei as regras, as credenciais, né, para saber se tudo que está dentro daquele diploma, de fato, ele é válido, né, através do módulo de autenticação, né? E a partir deste momento, eu faço a preservação. Então, eu mando esse arquivo por um armazenamento seguro, né, que vai estar descentralizado. Eu tenho pelo menos 3 réplicas desse material, de forma que, se algum dia se acontecer de uma instituição que utiliza o nosso serviço, ela perder ou todas as suas informações ou algum tipo dessas informações, ele pode utilizar um módulo de preservação para resgatar, né? Este módulo também ele visa problemas de se uma instituição ela deixa de existir, por exemplo. Então, uma instituição privada que, por exemplo, ela pede falência e ela desaparece, né? Então, para que não haja perda, né, para os alunos que estudaram naquela instituição, caso ela esteja utilizando a RNP como provedora de serviço, todo esse material vai ser preservado. Então, os alunos vão conseguir fazer a autenticação desse documento pelo tempo que for necessário. Procedimentos de instalação, né? Para fazer essa instalação é extremamente simples, né? Então, nós temos a documentação para a instalação do conector local, né? O módulo de metadados no formato JSON, né? Porque é a forma com que o MEC pede que os dados sejam recebidos, os arquivos de configuração e o software coletor de assinatura, né? Que, como eu disse, hoje ele está no modelo desktop, mas o serviço de nuvem também já está praticamente pronto e homologado. E era isso que eu queria passar para vocês. Acredito que agora, não sei, Igor, a gente para perguntas agora, é isso? Oi, Marcelino. Já. Obrigado aí pela apresentação. Roosevelt, Marcelino, sobre tanta informação, né, tanto detalhe. Já a gente começa as perguntas aqui. Antes eu queria convidar a Ana Isabel para falar rapidinho, para a gente, se você está interessado em saber um pouco mais sobre como fazer a adesão do diploma digital, saber um pouquinho mais de como conhecer um pouco mais essa solução. A Ana Isabel vai explicar um pouquinho. Ana, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês?
Ótimo, Ana. Ana, vou pegar a conta apresentação pra aqui um gente. pouquinho. Maravilha. Conta para a gente um pouquinho de como funciona, para se a instituição quiser saber um pouco mais sobre a solução, se quiser fazer adesão. Tá certo, vamos lá. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um dia de 60 minutos, mais um dia de fórum. Então, vamos lá falar rapidamente aqui do que é o Nas Nuvens e o que o Nas Nuvens vem trazendo para a nossa comunidade, né? Então, como a maioria já sabe, somos um portal aí focado 100% no segmento de pesquisa, educação e tecnologia. Estamos fazendo aí trilhando um caminho de parceria com a CAPES, com o MEC, e isso tem nos proporcionado trazer novos conhecimentos, novas tecnologias, entender um pouco mais do que a comunidade precisa. Então, esse é o intuito do Nas Nuvens. Então, uma referência aí, né, para soluções em nuvem. Somos mais que um broker de tecnologia e informação. O intuito é captar, fazer a curadoria de soluções, trazer o que há de mais novo no mundo, né, de tecnologia, de conhecimento, enfim, empoderar aí a nossa comunidade, né, com conhecimento, com todo esse pacote aí que a pandemia nos fez antecipar aí, né, com muito mais rapidez, que é o nosso ensino híbrido, essas mudanças, esse virtual, né, e aí até no fórum estamos aí participando, momento híbrido, momento presencial, então tudo isso nas nuvens vem trazendo. Tá? Então, através das contratações e soluções de serviços especializados para a nossa comunidade. E qual que é a nossa proposta de valor? Né? Trazer essa colaboração, articular iniciativas aí com os nossos parceiros no nosso sistema RNP. Se você ainda não é o nosso parceiro, entre em contato com a gente, será um prazer atendê-los aí no atendimento@rnp.com.br, tá bom? Trazer a confiança, pois a RNP tem mais de 30 anos de mercado, então trazer essa transparência, o tratamento agnóstico, esse é o intuito que o Nas Nuvens e que a RNP traz, tentar trazer, entender a demanda e trazer esse núcleo, né, dentro da confiança da parte de segurança, trazer a simplicidade da contratação na nuvem, né? Então, o Nas Nuvens, ele é um ponto único de oferta. Então, nós falamos aí hoje de diploma digital, segunda-feira falamos de Moodle, na terça falamos de suítes educacionais e amanhã temos a parte de armazenamento. Então, Nas Nuvens ele traz esse pensamento e essa possibilidade da nossa comunidade acadêmica identificar várias soluções num único local. Como eu falei, conformidade com as leis, LGPD e toda a parte de contratação também, tá? Isso é importante. Simplicidade, então, reduzir essa complexidade da ida para a nuvem, auxiliar as nossas instituições a aumentar a maturidade do que é na nuvem, como podemos facilitar essa ida, né? E, novamente, trazendo o que o mercado nos possibilita aí de mais novo. E o diploma digital, como o Roosevelt e o Marcelino contaram para nós, né? Nosso pacote de serviços aí, ele está relacionado à verificação do serviço online, que permite que a instituição terceirize todas as verificações acadêmicas, a governança, então um serviço nacional com governança das próprias instituições na definição do roadmap, integrações dos sistemas acadêmicos da plataforma nacional e sistemas estruturantes, dados agregados, que são as informações disponíveis para a elaboração de políticas públicas e conformidade com o MEC, né, dentro aí de todas as portarias, né, que traz essas informações e nutrem, né, todo esse ecossistema do diploma, tá? Então, realmente trazendo a digitalização, né, e essa vertente cada vez mais forte. E informações importantes aí. Então, só frisando um pouquinho mais no que o Marcelino comentou, as instituições deverão ser registradoras e emissoras do diploma,
A princípio, essa é a única premissa, tá? Que estamos trabalhando já para que isso não seja um empecilho, mas a oferta em si está liberada hoje para as registradoras e emissoras, lote mínimos de 1.000 diplomas via assinatura anual, o pagamento é à vista na assinatura do contrato, a implantação ela vai se iniciar em até 5 dias após o recebimento, tá? O cronograma de implantação vai ser definido com a nossa equipe técnica junto com o cliente. E se você ficou interessado, a sua instituição quer fazer parte do Nas Nuvens, quer um orçamento sem compromisso, então formalize seu interesse com a gente no comercial, @nasnuvens.rnp.br. Vai ser um prazer atendê-los, falar com vocês. Eu e a Eliane, minha parceira aqui do comercial, estamos à disposição. Contem conosco para tirar as dúvidas e quem pode contratar, né? Quem pode estar aí no universo Nas Nuvens. Então, instituições públicas ou privadas que sejam integrantes do nosso sistema RNP, tá bom? Fica aí uma dúvida, mas eu não sou credenciado ainda ao sistema RNP. Nós podemos fazer isso em paralelo, então eu posso lhe dar as informações de como fazer essa adesão e ser credenciado ao sistema e também a gente dá andamento na proposta comercial, tá? O importante é que seja trazido esse contexto ao mesmo tempo, tá bom? Para que a contratação seja realizada mediante já a integração no sistema. Mas é isso, a RNP, para as instituições públicas, somos uma organização social, então não participamos de processo licitatório, tá bom? Através da Lei 866, artigo 24, inciso 24, caracteriza a dispensa de licitação, tá bom? E para as instituições privadas, contrato de prestação de serviço, normalmente, mas entre em contato que a gente pode orientá-los da melhor maneira. E é isso. Quem ainda não conhece o nosso portal, deixo aí. Nossos 60 minutos está sempre trazendo muita coisa boa para vocês, como vocês estão participando agora aqui. Temos aí webinar, oficinas, workshops, muita coisa boa para auxiliá-los aí nessa atualização dos 60 minutos e o que os 60 minutos está trazendo aí para vocês. Muito obrigada, fico à disposição se tiverem alguma dúvida. Muito obrigado, Ana. Obrigado demais. agradeço. E quem quer saber mais um pouquinho sobre como levar sua instituição para o Nas Nuvens, eu deixei aqui no chat para vocês, ou então ali nas notas compartilhadas também, o download da cartilha. Né? Tudo isso que a Ana comentou, tem muito mais detalhes nessa cartilha, faça lá um download, ou então mande um e-mail lá para a Ana e para a equipe que trabalha no comercial@nasnuvens.rnp.br. Seguindo aqui, queria convidar novamente o Roosevelt e o Marcelino para compor a mesa. Ana, fique à vontade, se quiser ficar também com a gente. Vamos agora ao nosso bate-papo. Aqui vamos falar sobre as perguntas. Você já começa lendo aqui as perguntas do Luciano Klein. Luciano, obrigado aqui pelas perguntas que você colocou aqui no chat. Quem se sentir à vontade também pode colocar mais perguntas aqui. Eu tenho certeza que o Marcelino, o Roosevelt e a Ana vão ter o maior prazer em respondê-las. Começo aqui com a pergunta do Luciano. A documentação da API é aberta para a sociedade? Não, Luciano, não é. A documentação da API ela só é passada para as instituições que estão em implantação. É só para as instituições que utilizam o nosso serviço. Maravilha. Obrigado, Marcelino. Bom, o Luciano botou uma bateria de perguntas aqui, eu já vou lendo na sequência. Combinado? Uhum. O cliente precisa ajustar dados. O cliente que precisa ajustar dados vai receber alguma interface web para editar campo, ou precisar mandar os dados prontos na API? Bom, entendendo que ele está utilizando o serviço da RNP, à medida que ele ativa o serviço e ele começa a gerar o diploma, o próprio serviço vai identificando os erros do diploma e o que ele precisa fazer para consertar.
né? Não necessariamente é uma interface onde ele vai ajustando os dados, porque, lembrando, né, esses dados estão no RP acadêmico, né, mas o nosso serviço ele faz toda a crítica para garantir que os dados estão corretos, os dados foram recebidos e foram recebidos de forma correta. Ah, muito legal, Marcelino. Obrigado. Rússio e Ana, se vocês quiserem complementar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Vou seguindo aqui para a terceira. Existe um servidor / interface para que as IES que registram para múltiplas faculdades? Então, na verdade, existe um serviço, né? Então, nós desenvolvemos um serviço para registro, né, que nós apresentamos para o MEC, para que as nossas instituições possam utilizá-lo, né? Porém, a gente ainda não tem uma definição de como o MEC vai proceder nesse processo. Mas dando uma resposta simples, sim. Né, existe um serviço para as nossas instituições podendo fazer o registro dos diplomas que eles recebem das instituições privadas. Ah, maravilha, Marcelino, maravilha. Bom, seguindo aqui nessa parte de perguntas ainda, um dos pontos que você tocou é muito interessante, né? Que é essa assinatura em lote. E com isso traz benefícios para as instituições, né? Para o reitor, por exemplo, que tem que assinar, às vezes, um pool aí de 200, 300 diplomas. Quanto tempo a gente não economiza, né? Isso é bem bacana também. Eu acho que é importante registrar essa economia de tempo, tendo em vista que os reitores já têm um tempo muito escasso, então auxilia bastante. E uma pergunta que ficou no ar aqui: quanto tempo, né, depois de todo esse processo burocrático de adesão ao serviço, tudo mais, com relação à implantação do serviço? Marcelino, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Quanto tempo a instituição já fica disponível para a utilização, esse processo de implantação? Então, o processo de implantação em si, ele depende muito da instituição, né? Por quê? E aí, pegando os exemplos das nossas federais, né? O diploma digital ele trouxe uma série de informações que não necessariamente compunha o diploma impresso, né? E uma parte dessas informações elas não estão num único sistema acadêmico. Às vezes ele está pulverizado em mais de um sistema acadêmico. Então isso trouxe um desafio para as instituições, que é unificar esses dados num único sistema acadêmico, para daí ela poder fazer a emissão do diploma. Então, eu diria para você que a dificuldade ela está exatamente aí, porque do nosso lado a implantação ela é muito simples, né, dado que a gente só recebe essas informações. Então, a partir do momento que a instituição fez o dever de casa dela, de garantir que todos os dados necessários ao diploma estejam contidos no RP acadêmico, é muito simples. Aí é quase que o mesmo processo de apertar o botão e imprimir, né? Você vai gerar, o nosso serviço pega todo aquele dado, checa para saber se ele está de acordo com os normativos e passa para o segundo passo, que é a assinatura e registro. Então, assim, é muito simples. Hoje, as nossas instituições estão levando em torno de 4 a 5 meses para poder fazer isso. Tá? Então, assim, depende muito dessa força-tarefa e dessa complexidade que a instituição vai ter para compor, para juntar todos esses dados. Ah, entendido, Marcelo. Então, assim, a RNP está pronta para atender a instituição e também orientar nesse sentido, né, de como fazer para unificar todos esses dados, que muitos estão em bases diferentes, em sistemas diferentes. Então, tem uma parte aí que é importante também, a contribuição da instituição. Seguindo aqui, reforço aqui alguns recados que eu gostaria de passar para vocês, né? Acesse lá o nosso portal do Nós Nuvens, lá tem muita coisa bacana. Lá tem algumas ofertas interessantes. A gente vai falar sobre o Moodle gerenciado. Lá tem também ofertas do Google Workspace, com uma oferta imperdível. Entra lá que vocês vão ver. Lá também tem alguns cases de sucesso nosso, algumas histórias que a gente conta para vocês também, dessas aplicações das nossas soluções junto às instituições, saber um pouco mais sobre o diploma digital, saber um pouco mais de toda essa história e tudo que compõe a plataforma do Nas Nuvens.
E a gente quer ouvir de vocês também, instituições, quais serviços vocês querem ver no nosso catálogo. Né? Todo o nosso catálogo foi criado com base nessa escuta ativa junto às instituições. Então, foram as instituições que disseram que a gente quer o Google Workspace, a gente quer o diploma digital, a gente quer o Moodle, a gente quer o armazenamento. Então, a gente quer escutar mais de vocês. Manda lá um e-mail para a gente, o que eu quero, @nasnuvens.rnp.br, e faremos todo o esforço para poder atender às suas demandas. E seguindo aqui, quiser saber mais um pouquinho de como levar a sua instituição para as nuvens, entre em contato com a gente. comercial@nasnuvens.rnp.br. Igor, posso fazer uma pergunta para o Marcelino? Por favor. Marcelino, acho que é importante a gente reforçar essa. É uma das dúvidas que a gente encontra, né, no time comercial, que às vezes as instituições nos questionam, né, do porquê, a princípio, temos essa premissa de ser registradora e emissora, e qual é a nossa previsão de liberação para as instituições que só emitem, né? Se você puder explicar um pouquinho mais para nós sobre isso, acho que é interessante. Perfeito, Ana. Obrigada. Assim, na verdade, por que que a gente partiu com essa premissa, né, de que inicialmente nós atenderíamos as instituições que emitem e que registram? Porque nós temos o nosso serviço está pronto para fazer ambas as coisas. Quando a gente fala de preservação, a gente não consegue fazer preservação de uma instituição que, neste momento, no caso do nosso serviço, para uma instituição que só emite, porque o processo ele é um pouco diferente. Então, imagina que uma instituição que emite e registra numa federal, ela poderia usar o nosso serviço, ela só ficaria até o processo de emissão do diploma, então ela vai emitir ali fazendo toda a verificação e as assinaturas e carimbos de tempo necessários. E aí ela precisa pegar esse arquivo, mandar para a Universidade Federal com a qual ela faz o registro, para que essa faça o registro e depois devolva para ela. Então, na verdade, o que a gente não pensou foi nesse fluxo de retorno, ou seja, como é que eu insiro novamente esse diploma na cadeia e faço a preservação. Então, essa seria a nossa dificuldade de fazer isso hoje. Mas se a instituição, a gente pensar numa forma de entregar isso de forma muito rápida para instituições que só emitem, a gente poderia simplesmente entregar a emissão. A gente não faz a preservação. Porque a preservação ela é uma prerrogativa, ela é mandatória para a instituição emissora, mas a RNP não está obrigada a fazer isso. Nós fazemos isso como forma de um controle nosso, de um adendo a esse serviço. Então, a gente pode pensar nisso, mas foi porque a gente não conseguiu tempo para modelar essa entrega, de forma que a gente pudesse oferecer isso para todas elas. Tá ótimo, obrigada. Eu conversando com a equipe técnica, nós estamos trabalhando nisso para 2022 ou ainda por enquanto não, vamos manter aí só para emissoras e registradoras? A gente tem uma previsão? Sim, acredito que em 2022 a gente vai ter fôlego sim para tocar essa parte. Tá ótimo, obrigada. Que ótimo. Bom passar também essa visão de futuro, de evolução do serviço. Bem bacana também. Ainda dá tempo para mais uma pergunta. Continuando aqui com algumas perguntas do Luciano. Obrigado, Luciano. Esse armazenamento do diploma serve como portal para consulta do diploma? E complementa aqui. Na verdade, serve como uma URL única do diploma digital? Não. O nosso armazenamento é para preservação. É pura e simplesmente para preservação. Para a consulta ao diploma, a emissora é obrigada a ter um portal para poder fazer esta verificação. Isso está no normativo, ela é obrigada a fazer isso. E o MEC disponibilizou uma ferramenta também para poder fazer essa validação de todos os diplomas emitidos.
Maravilha. Obrigado, Marcelino. Bom, já que não temos mais perguntas, a gente vai caminhando para o nosso final aqui. Deixo aberto aqui Roosevelt, Marcelino, Isabel. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. Muitíssimo obrigado pela quantidade de informações que vocês compartilharam com a gente. Informações valiosíssimas. E deixo aberto aqui para vocês darem os recados finais. Por favor. Bem, Igor, agradecer a oportunidade de falar um pouco dessa estratégia, né, de transformação digital com um impacto profundo no país, né, capitaneado, obviamente, aí pelo Ministério da Educação em parceria com a RNP. Né, e muito obrigado aí para todos os participantes pelas perguntas técnicas que surgiram. Também gostaria de agradecer mais uma vez. Né? É sempre muito bom estar falando dos nossos serviços aqui para os nossos usuários, né, da RNP, e fica aberto mais uma vez aí para caso tanto nós tenhamos aqui na nossa plateia instituições que ainda não utilizam o serviço, ou de empresas que gostariam de saber mais sobre o serviço, ou gostariam de integrar o nosso serviço aos seus sistemas acadêmicos, fiquem à vontade para entrar em contato, seja pelo comercial nas nuvens já passado pela Ana, seja entrando em contato diretamente comigo. Né? Eu vou estar colocando meu e-mail aqui, que aí vocês podem entrar em contato comigo também diretamente, e nós podemos verificar a possibilidade, como que a gente poderia estar fazendo essas parcerias, essas integrações. Então, obrigado novamente e boa tarde a todos. Obrigada, Igor, mais uma vez pelo convite. Marcelino, Roosevelt, foi um prazer estar aqui com todos vocês. E seguimos aqui a equipe do comercial, eu, Ana Isabel, Eliane, estamos à disposição para dúvidas, enfim, quer marcar uma reunião, um bate-papo, também só entrar no nosso portal ou através do comercial@nasnuvens.rnp.br, que será um prazer falar com vocês novamente. Obrigada, um bom restinho de quinta-feira e continuem acompanhando o Fórum RNP. Obrigada. Maravilha! Muito obrigado de verdade, pessoal, pela presença de todos vocês aqui. Um agradecimento super especial a toda a equipe do Nas Nuvens, que com muito carinho, muita dedicação fez esse evento acontecer. E é com uma imensa satisfação que esperamos vê-los em breve. Então, até amanhã, no próximo 60 Minutos nas Nuvens, falaremos sobre backup e conheceremos as principais técnicas de backup e os desafios para a implementação dentro das instituições. Então, não perca, amanhã, dia 26, às 15 horas, aqui, nessa mesma sala. Nos vemos até lá. Tchau, tchau.